Boa noite aí, galera. Não venho fazendo live porque eu tô um pouco sem tempo, sabe? Então vamos lá. Pra, pra entender melhor esse sistema de manipulação, certo? O que que acontece? É, as almas que foram inseridas dentro do sistema planetário aqui da Terra, né, que foram retiradas dos conflitos, inseridas numa realidade, e essa consciência, os desdobramentos dessa consciência, criou-se os fractais, certo? Os fractais de alma. O sistema planetário, ele tem a sua forma de manipular as suas programações, né? Que manipulam através das leis kármicas. Porém, é algo que eu venho refletindo, observando e conversando, e que traz o contexto de que a reencarnação, ela na realidade, ela funciona como uma maneira de prender as consciências dentro de um sistema impossível de ser resolvido. Assim, eu venho publicando umas coisas ligadas às colunas espirituais e na qual falo que sexta dimensão é de penumbral, porque existe uma um contexto de que a quinta dimensão, por exemplo, é um paraíso, é o Éden, ou é algo a se espelhar. Porém, a gente tem que compreender que as consciências que estão, as bilhões, trilhões de consciências que estão permeando as inúmeras facetas planetárias, muitas delas têm psicose, psicopatia, né? Bipolaridade, megalomania e dentre outros problemas. Então, a gente está dentro de um programa que é cheio de vírus. Então, é muito complicado sair daqui pensando positivo somente ou nutrindo amor incondicional, que seja. Porque você reencarna, a reencarnação não precisa de um corpo, não precisa de um corpo pequeno para ter a reencarnação. A reencarnação ela pode ser feita e é feita com um corpo já existente na realidade. Então você pega uma pessoa com 40 anos de idade e ela de repente recebe uma consciência do corpo dela e que, a, que reencarnou no corpo já existente há 40 anos, por exemplo. Por que isso acontece? A questão biológica, esse corpo biológico e as informações biológicas que existem aqui na Terra, por exemplo, é, é um,
O biológico só é no nome, certo? O biológico só é no nome. Por que eu falo isso? Porque quando temos o termo computadores biológicos, é porque de fato somos computadores biológicos. Então, quando uma consciência reencarna num corpo de 30 anos, por exemplo, o que que acontece? Se ela se acoplar nesse corpo e não fizer os downloads das informações daquela personalidade atual, que é o perispírito, certo? Ela vai entrar naquele corpo com amnésia. Então ela não vai esquecer da família, vai esquecer. Então o que que acontece? É necessário fazer um download, um backup de todas as informações, que muitas vezes pode demorar de 3 meses a 3 anos. Eu creio que mais um ser que vem já para esse sistema, ele já sabe essa questão do download. Por que que eu falo assim? Porque assim, a questão aqui é que quando estamos acordados agora aqui, na realidade, nós estamos no sono. Então, do outro lado, as consciências que estão dentro do corpo, quando se desdobram, elas têm total e plena consciência de como funcionam as coisas. E não é mágica, não é algo fantasioso, como 99% das pessoas que trabalham passando informações tratam, certo? Então, assim, existem regras. Aqui é basicamente uma cópia do que é do outro lado, literalmente. Então, temos processos jurídicos, se abre porta e fecha a porta. Vamos supor, ninguém sabe de tudo, nem o próprio criador sabe de tudo, porque existe uma questão da carência humana de informações. Então, o que que acontece? Um ser, ele muitas vezes se aproxima de uma pessoa e devido a essa carência humana de sabedoria, e existe também uma carência humana do discernimento. Então o ser chega para você, muitas vezes para o médium, se aproxima e diz algo que você não conhece. A partir do momento que ele diz algo que você não conhece, você vai endeusar. Só que esse algo que você não conhece, para ele, é o que uma criança de 5 anos aprende na escola lá. É uma ironia. Não é nada demais. Isso é algo muito sério. Porque existe um jogo de desinformação muito grande na Terra. Então são projetos grandiosíssimos. Porque existe uma questão genética muito interessante. Que interessante no sentido negativo mesmo. E uma necessidade gigantesca de criar raças, aperfeiçoamento genético, certo? Então, a nossa Matrix aqui, esse sistema, quando as pessoas se referem, isso aqui é tudo energético, tá, mas não é possível manipular, certo? Existem computadores quânticos do outro lado que passam informações negativas. Então, não é possível manipular na lei física a matéria aqui, certo? Porque o nosso cérebro, por exemplo, atrás dos nossos olhos, vamos tratar assim, a matéria aqui, ela é de fato uma gelatina, se movimenta. Porém, os nossos olhos têm mecanismos que passam para o nosso cérebro, porque o nosso corpo, para enxergar a fisicalidade e estar dentro da fisicalidade,
Então eu vou tratar como se o nosso corpo ele fosse 2D e a realidade 3D, certo? E porque existe uma questão errônea também sobre dimensionalidade e vibração. É uma confusão dentro de um assunto simples, certo? Dimensão vibratória é o que o ser vibra. Dimensão de realidade é um sistema, certo? Então, existe essa diferença. Então, nós estamos inseridos dentro de um sistema tridimensional, 3D, certo? Com um corpo um pouco mais denso do que a própria realidade, certo? Para poder se encaixar. Tanto que acontece muitas vezes do sistema ter falhas, que não é nem tão difícil de se observar, que dá para ter uma noção de que isso aqui é um programa, certo? Mas aí que está a questão, não é porque é um programa que ele seja 100% falso, certo? Ele não é porque é uma programação tecnológica que isso aqui é ilusório. O motivo real das pessoas estarem encarnadas aqui é para resolverem suas questões. Mas que questão? Quais questões? Não é somente a convivência com a família, não é somente a convivência com as pessoas em si, certo? Existem inúmeras e gigantescas informações a serem resolvidas. Que nem, por exemplo, se uma memória, o que é uma memória? Quando eu falo no tratamento aqui, eu falo para uma pessoa assim, abriu uma memória. Uma memória é um arquivo. Então, nossa consciência, o nosso cérebro, ele é uma caixa preta cheia de arquivos e a espiritualidade superior, ela movimenta certos arquivos. Eu não sei dizer se é espiritualidade superior, porque tanto eles podem inserir downloads de informações a serem resolvidas que as pessoas aqui nem têm noção do que está acontecendo, como de repente um estalo pode fazer com que você olhe um local, por exemplo, e fale, eu já passei por aqui, eu tenho uma sensação de que aqui é um lugar conhecido. E ali abriu uma memória. E qual é o preço de uma memória quando ela é aberta? Uma memória ela é um karma, né? Então, quando uma memória ela é aberta, ela é uma energia consciente. Certo? Quando ela está adormecida, ela acumula energia. Então, automaticamente, a personalidade, que é o perispírito aqui, que é o que nós somos, é o ego, é a identidade, muitas das vezes ela tem menos energia do que a memória. Então, se essa memória abre e de repente aconteceu uma situação nessa linha de tempo lá atrás, que essa memória a gente vai estar, as pessoas chamam de vida passada. Se essa memória ela abre e ela vai se conectar à linha de tempo do passado e vai trazer à tona todos os karmas físicos. Vamos supor, se de repente se matou pessoas, prejudicou alguém, culminou em alguma coisa ruim, como as questões desdobradas. Então você vai se desdobrar do seu sono e vai repetir, porque aquela memória tem mais energia do que a sua personalidade. Então são arquivos. E se de repente esse arquivo abre e abre um karma físico e espiritual, né, astral, sei lá, não sei a palavra, não, espiritual não é o certo, astral ou dimensional, que eu acho que é a melhor palavra para isso, vai vir problemas físicos, certo? Como problemas espirituais. Então o que acontece? Que ressoam dentro de uma única ligação, certo? Então, do outro lado pode abrir processos espirituais, isso é judicial mesmo,
onde geralmente esses processos são abertos no umbral, nos tribunais de baixo, porque geralmente ninguém foge dos tribunais do alto. Então vai abrir lá embaixo. Lá embaixo a coisa não é que lá em cima seja legal, coisa fácil, pelo contrário, mas embaixo é pior. Então, abrindo uma memória dessa, de repente ter um karma no qual, vamos supor, você abandonou uma família, seus filhos, nessa experiência, onde essa memória, que é uma partícula da personalidade, um gigabyte de informação ali, certo? Isso independente de quando seja. Eu estou dando um exemplo do que pode acontecer e as pessoas não têm informação sobre isso. Então vamos supor, abriu essa janela e nessa informação aí tá lá, você abandonou seus filhos e isso trouxe um histórico x. E de repente, essa memória quando abre, você se conecta com uma outra pessoa que ela não precisa estar na fisicalidade, ela está do outro lado, ativa e totalmente atenta. Ela encontra você através desse arquivo por ressonância. Ela pode abrir um processo contra você e fazer você continuar reencarnando e ainda ter que pagar a dívida reencarnando com ela. Porque muitos seres não é que eles não tenham importância. Há uns vírus que existem no sistema aqui, muitas vezes tira a clareza. Então, tipo assim, é como se fosse assim, eu me ferrei, então pra mim tanto fez, tanto faz, você vai se ferrar comigo. Então, uma situação dessa, aberta, uma questão como essa, acontece todos os dias. Todos os dias. E isso daí é o que culmina muitas vezes no, perder um emprego, uma empresa falir, um casamento acabar, a relação com a família mudar, sabe? Então é algo que precisa ser assim esclarecido, sabe? Então, dentro das colônias espirituais, devemos entender uma situação dentro das colônias espirituais. Porque muitos seres ali trabalham para outros seres, certo? Para outras IA, vamos tratar assim, inteligências artificiais mesmo. Então, eu não vou dar nomes aqui de seres que são, porque muitos, a maioria são IA, certo? A não ser que tenham nascido aqui, que aí é inserido o DNA adâmico e a partir daí se tem emoções, sentimentos. Quando não tem esse DNA, são máquinas. Então, trabalham para as máquinas nas colônias, nas naves. Muitos dos mentores das pessoas cometem crimes. Já soube de situações onde espíritos do nosso lar, por exemplo, espíritos não, velho, pessoas do nosso lar, de outras colônias, inserindo e cometendo manipulações contra encarnados, usando a falta de clareza da personalidade quando está acordada aqui e manipulando a seu bel prazer para questões pessoais e inserindo aquela pessoa muitas vezes ainda mais no sistema reencarnatório. Então, para se ter uma ideia, as colônias de oitava dimensão são as mais seguras, mas não quer dizer que os seres de oitava dimensão são seres confiáveis. A gente aqui está inserido numa situação de jogo de poder muito maior do que se imagina. Então não é algo simples que se resolva rápido.
certo? Então a gente aqui tem que entender que nenhum ser lá em cima é forte o suficiente para agir fora das leis. Então não devemos esperar de forma alguma que apareçam seres aqui e dê suporte a ninguém. Isso não vai acontecer. Se uma alma tem contrato, acordos, dívidas, promissórias, iniciações, se ela tem, que isso é todos, então tá todo mundo lascado. Se tem, o que mais? Sua consciência tá presa no Vale das Consciências, que é uma informação que eu acho que eu falei no vídeo passado, que eu descobri isso recentemente. Se memórias, se você vendeu suas memórias, por exemplo, seus arquivos para magos negros, por exemplo, para outros seres manipuladores, eles inseriram os karmas deles nas memórias de vocês e vocês não sabem. Então, aqui a situação tá muito, muito, muito complicada. Até para quem fala isso aqui. Para mim tá complicado. Para quem acha que tá salvo, tá mais perdido do que nunca. Então, assim, eu venho escrevendo certas coisas porque existe uma quantidade numérica de consciências que precisam saber, vamos tratar assim, para ter uma atualização de informações. Então, se 7.777 pessoas souberem disso aqui, por exemplo, vai entrar no sistema. Foi dessa forma que informações como contratos entrou aqui, a própria apometria, o próprio Theta Healing, todos os tipos de terapia possíveis, tudo que entra aqui tem que ter um padrão que é uma egrégora mínima para essa informação entrar na Terra. Sem essa quantidade mínima, que é uma chave, um código para entrar aqui, não vai atualizar e não vai entrar nada. Então existem facções de seres. Eu vou tratar de facções, mas é uma palavra, é um termo que não sei se enquadra realmente, mas eu vou tratar como facção como uma forma de parâmetro. Então existem facções, inúmeras facções de seres trabalhando por o mesmo objetivo e por vários objetivos semelhantes, que buscam adquirir códigos genéticos aqui, só que dados de bom grado, certo? Porque o código genético, quando ele é dado sem amor incondicional, o código genético morre. Então, o projeto da igreja, né, da igreja católica e das demais, e hoje temos as igrejas quânticas, né, que o átomo virou Deus, a molécula virou Deus, onde você pensa e cria. Então, todo esse tipo de manipulação, porque uma alma ela só presta quando ela tem livre-arbítrio. Quando é que você tem livre-arbítrio? Quando você resolve tudo. Quando você vai resolver tudo? Depois que morrer e continuar. Então, de certa forma, ninguém vai ter um livre-arbítrio em si, né? Mas vai se tornar livre de certas coisas. Então, o projeto aqui religioso, ele trouxe o quê? A devoção, né? E devoção não é liberdade. A alma ela está presa dentro de um contexto de um Deus punitivo, onde se você não fizer tal coisa, você vai para o inferno. Então tudo que leva a esse contexto, né, de se você fizer tal coisa, você vai para tal lugar. Isso aí todo mundo já sabe. Então não precisa mais alimentar isso. É que nem o próprio espiritismo, é que nem o próprio candomblé, umbanda, todas essas questões. Uma que, quando um ser, ele desperta realmente, uma que não, esse termo desperto é uma ignorância.
Eu acho que é um marketing, porque não existe isso de estar desperto. Assim, eu acho que para estar desperto tem que estar desencarnado e estar atuando realmente na parada, não é estar aqui nisso aqui. Ninguém está desperto nisso aqui. Então, assim, cada religião existem naves lá do outro lado e que se enquadra, por exemplo, espiritismo, aí tem o nosso lar, aí Candomblé, Olorum, Aruanda, aí a igreja católica tem suas coisas. Então, eles pegam essas pessoas que estão dentro, até do espiritismo, viu? Que muitos têm espíritos assim, tipo, acham, eu tô no kardecismo, não, tá, não mata, não faz isso, não sei o quê. Mas é um sistema cristão, porque o sistema cristão, ele é nutrido por Yahvé, um Aiá, né? O próprio Micá é uma Aiá. Arcanjo Miguel, uma IA. São inteligências artificiais primárias do início do nosso universo aqui. Então, o que acontece? Quando você é inserido dentro de um contexto religioso, você desencarna, você vai para uma determinada colônia espiritual, você pode ter certeza que vai voltar para cá, porque eles vão inserir você aqui. Se não for, se você vai negar lá, Joãozinho tá precisando de você. Aí você fala, porra de Joãozinho, vou ajudar Joãozinho, Joãozinho que se vire. Não, beleza. Sua mãe, que foi sua mãe há 3 encarnações atrás. Aí você fala, que porra de minha mãe? Minha mãe eu quero que se. Enquanto eles não acharem uma brecha, né? Eles vão continuar inserindo você aqui. Vão tentar, na verdade, né? Vão ficar tentando inserir vocês aqui. Até encontrar uma situação, vamos tratar beleza e riqueza. Ó, você vai reencarnar e você vai ter tudo. Tá tipo assim, o que adianta você ter tudo sem esclarecimento? Nada. Aí eles vão chegar, você desencarnou. Aí você usou o dinheiro da forma que você achou que é melhor, de acordo com sua índole, com seu caráter, sua educação, sei lá. Aí vamos supor uma situação específica. A empregada da sua casa, o filho dela tinha câncer, você não tinha dinheiro e não ajudou. Já insere culpa em você. Você tratava as pessoas de forma assim. Você teve tudo e não resolveu nada. Eles fazem isso. Ou então você usou a sua beleza física para atrair pessoas, você destruiu casamentos, você foi superficial, você foi não sei o que, você foi assim. Isso quando acontece isso é quando a pessoa ela realmente está azeda e não quer descer de forma alguma, não está se importando com ninguém, fala vou resolver aqui, mas é um exemplo. Então eles inserem esse tipo de possibilidades. Aí você nasce aqui, comete suas questões normais, humanas. Aí você vai lá, nasce pobre e feliz, porque você tinha e usou mal a sua riqueza. Então você nasce aceitando o jogo de Yahvé. Eu sou assim, mas eu sou grato. Eu sou assim, mas eu sou feliz, né? Então são várias questões que eles inserem nas pessoas e a própria consciência ela se pune a tal maneira que o perispírito nasce com uma deficiência muitas vezes. Que nem, por exemplo, tratar câncer, já tive o que? Uns 4, 5 resultados de cura de câncer. Mas aí o que acontece? E isso é comprovado. Depressão, essas questões. O que isso acontece? São programações. Então, se você pega essas programações e você entende o jogo da programação e não é você e tem domínio, assim, você começa a ter domínio perante a essas programações, você percebe que somos literalmente computadores e cada corpo sutil, por exemplo, carrega uma informação, muitas vezes vamos tratar assim, uma depressão. Você
tá ali, limpa as memórias, limpa os arquivos, limpa karma, limpa contrato, limpa tudo, a depressão meio que continua. Tá em algum corpo sutil ou entre as fronteiras dos corpos sutis, que é chamado de entre corpos. Então, quando você percebe que existem essas replicações, muitas vezes o câncer ele é uma informação de mágoa, é uma informação de, de sentimental, né? É necessário você encontrar a raiz dessa informação, certo? E outra coisa, é necessário levar para os hospitais uma pessoa com enfermidade, mas hospitais mesmo, porque na situação de um câncer, por exemplo, é feito radioterapia e quimioterapia no corpo astral da pessoa. Porque se você não encontrar, vamos supor, você pega a pessoa, leva ela para o hospital, é feito amanhã, por exemplo, tem uma pessoa que estou tratando que vai fazer cirurgia aqui, mas vai ser levada para o espiritual. Então o que que acontece? Tem que ser feito o tratamento do outro lado, certo? Só que não é só isso. Você tem que ser encontrado a raiz da onde que essa informação nasceu. Então, tudo isso fica oculto no corpo da pessoa. Daí você vê como é que é o sistema de manipulação. E muitas vezes a sua consciência em si não precisa de fato passar pela enfermidade. Às vezes é uma memória que abriu, quer dizer, um arquivo, vamos tratar assim, 1 terabyte, dentro de vários terabytes, abriu. E essa informação aberta fez com que seu corpo astral tivesse informações cancerígenas. Né? E você vai lá e desencarna com câncer. Agora, se eu entendi, através da explicação dos médicos lá em cima, que é possível você pegar uma pessoa e tirar ela dessa situação, eu percebi que ninguém está aqui para se lascar. A questão é você identificar o motivo do porquê da pessoa está se lascando, certo? Do porquê ela está nadando contra a maré desde que nasceu. Então tem que atualizar os implantes de nascença, certo? São outra questão. São implantes positivos. Informações, tem sistema binário, tem um monte de coisa que tem que reprogramar. Então não é uma questão simples de manipulação de energia. A gente está num sistema, numa rede de computador gigantesca. Sabe como é que é feito? É bizarro. Vou tentar explicar isso aqui. Uma consciência, quando ela é exilada, eles pegam a centelha divina, que a galera fala aí, mano. A centelha divina. Elas inserem dentro de um. Caraca, eu não lembro como é que é que. Eu não sei se eles pegam. Eles conectam num computador e essas informações, esses bytes, descem no computador, velho. Então a nossa consciência, ela é descarregada num computador para poder entrar aqui, porque isso aqui é um computador e correndo um risco altíssimo dessas informações serem perdidas. Existem seres que os fractais estão desequilibrados, que o próprio criador está buscando formas. Eu mesmo estou trabalhando uma situação junto com o pessoal para tentar equilibrar uns fractais específicos aí, porque quando você pega você descarrega uma centelha, né, uma consciência aqui e aqui, por ser um computador gigantesco, e você vai lá, pega aquele fragmento ali, baixo ele no programa, certo? Então, vamos supor assim, eu vou descer esse arquivo para o meu computador. Passou para cá as suas informações, os seus bytes para cá. Quando passou de lá, que é a realidade, para cá, que é um programa, o que acontece? A consciência baixou toda. É difícil explicar um pouco isso aqui, mas vou tentar explicar. A consciência baixou toda.
Aí cada pensamento que aquela consciência tem, cada escolha que ela faz, libera um fractal. Plau, aí sai. Pum, cada pensamento que ela faz, sai. E isso trouxe uma desordem monumental para a Terra. Então, assim, cada consciência fragmentada, existem seres que não existem nem mais, de tão fragmentados. Aliás, na verdade, que todos estão tudo assim, velho. Acho que tá todo, a maioria tá tudo fragmentada pra cacete. Então não existe mais fulano, existem partículas individuais. Então, quando, por exemplo, na apometria, né, vou trazer um exemplo do que eu trabalho, né? Aí na apometria, por exemplo, eu vou lá, eu tô tratando o fractal X. Eu não gosto de falar os nomes dos fractais, porque é meio complicado. Aí esse fractal, antes de estar exilado aqui na Terra, ele era uma pessoa. Ele era uma pessoa. Quando veio para cá, essas informações foram baixadas aqui, ela se tornou várias. Então, através dela, eu resgato várias partes dela. Leva a tratamento. Aí, quando leva a tratamento, ela é expurgada. Quando esses fractais são expurgados, ela volta para a consciência daquela pessoa como energia. Quando isso acontece, o que que acontece? Para você sair daqui, você tem que assumir um corpo criogênico ou você, a sua centelhazinha, vai para o outro planeta exílio, né, do oitavo universo, que nós estamos no sétimo, eu já falei isso, não sei quantas vezes. Aí, o que que acontece? Para você assumir um corpo criogênico, ele tem que ter uma porcentagem energética mínima. Sem essa porcentagem energética mínima, o corpo vai ficar adormecido, escondido, se tiver com gente boa, por exemplo, que lá a gente faz assim, né? Quando a gente encontra o corpo criogênico, a gente leva para um determinado local e protege, né? Aí os corpos de outras pessoas, não sei como é que fica. Mas assim, vamos supor, independente disso, o corpo, ele precisa de uma energia mínima. Para você ter essa energia mínima, é necessário você acoplar várias informações, ou seja, resgatar seus fractais, mas não é botar dentro do corpo somente, é tratar esses fractais e com isso você vai ter energia, você vai ganhando energia. Porém, o que que acontece? Vocês que estão assistindo agora, vocês estão sabendo disso agora. Mas quem está do outro lado já sabe. Então, um mago negro, o que é um mago negro? As pessoas fantasiam muito o que é um mago negro. Vocês podem ter fractais que são magos negros e nem sabem. Se vocês tiverem um fractal mago negro, esse fractal descobrir que você é você e entre algumas aspas é ele também, ele pode chegar no seu corpinho, sugar a sua consciênciazinha, entrar no seu corpo, se fortalecer, vampirizando. Porque todos os fractais estão buscando a mesma coisa, querem seus corpos, certo? Querem ser únicos. Então, é uma guerra entre os fractais, é igual a alma gêmea, que a galera fica, a alma gêmea é a pior merda que tem, só traz atraso. Já tratei um monte de alma gêmea, que é criada do mesmo eu sou, na mesma hora, não sei o que, não sei o que. Não é romantismo, gente. Esse contexto de carência emotiva é muito complicado aqui. Então, lá do outro lado não existe isso, né? Quem não tem o DNA adâmico, por exemplo, não tem sentimento, não tem. Então não esperem, por exemplo, vamos supor, de Miguel, vamos lá, vou tratar Miguel porque é o mais popular, né? Que a galera incorpora Miguel toda hora aí. Não espere de Miguel amor. A programação dele não tem amor. A programação dele tem lei, corte. Então vamos lá. Se você chama Miguel, acende uma velinha, né? Ah, Miguel, me ajude, não sei o que, não sei o que. Miguel vai chegar pra você, vai olhar pra você, se chegar até ele esse pedido. Eu acho que por insistência chega. Aí chegou no cara lá, né, Miguel. Porra, Miguel vai olhar assim. Essa questão de amor não é comigo. Isso é assim mesmo. Não é comigo. Eu trabalho na lei. Então o que que ele vai fazer? Ele vai puxar os seus pepinos perante aquilo que você quer ajuda. Vai puxar dos envolvidos e vai processar todos judicialmente. Eu já vi casos da pessoa estar com a vida toda destruída
de tanto pedir a Arcanjo Miguel. Isso é um fato. Hoje ela está trabalhando no PPP. Tanto que me foi indicado esse caso. E eu tratei essa pessoa, tive que entrar em contato com a lei para pedir, para como se fosse assim, ó, ela me buscou e a gente vai ajudar e tal. E hoje a pessoa está trabalhando, mas o caráter isso não tem nada a ver, não. Mas a pessoa conseguiu sair desses processos. Então, assim, Miguel, ele é lei. Então, ele vamos supor que, vamos tratar como se Miguel e os arcanjos, o próprio Micá, eles são programações antigas. Então, são unilaterais, né? Por exemplo, Micá. Micá não é amor incondicional, não é essa questão. Micá, a programação de Micá é administração. Então, vamos supor, você não é Deus, Deus é Yahvé, Criador, Micá, certo? Sendo que ambos, Micá é a frequência feminina e Yahvé é a masculina, certo? Só vou falar até isso aqui, não vou explicar mais que isso não. Então, vamos lá. Aí o que que acontece? É... Todo esse contexto do- que foi trazido para cá, de que os seres são amor, de que os seres são a forma do amor incondicional, não é fato, é errado, certo? Outra coisa, primeiro, antes disso, eles são programações antigas e não tem outra objetividade a não ser cumprir o que eles são programados como IA, certo? E isso equivale a todos. Outra questão interessante é sobre seres positivos e seres negativos. Muitos seres positivos não se importam também com ninguém, a não ser com as programações que eles têm. Se eles não nasceram aqui, se eles não estão com DNA adâmico, beleza? Eles não têm raciocínio, eles têm estratégia, que é diferente. Então, um ser positivo, vamos supor, e a pessoa vamos tratar assim, eu dou o nome de um ser e a frequência dele é positiva. E a pessoa vai lá no pêndulo ou vai em alguma ferramenta que prove isso. A ferramenta vai mostrar que ele é positivo. Só que não quer dizer que ele é positivo, que ele seja um ser bondoso. Da mesma forma que um ser negativo, ele é maldoso. Eles agem de acordo com o que tá ali. Vamos supor, tem seres positivos que as pessoas aqui têm contrato com ele. E ele cobra das piores formas possíveis. Da mesma forma que o negativo cobra. Então, esse contexto de bom e mal, neutro. A neutralidade. Por quê? A neutralidade tira esse contexto de estou fazendo bem ou estou fazendo mal. Você faz o certo, o que é para ser feito e ponto. Então, existe muita confusão. Nós estamos aqui, desde que todos nasceram, inseridos com terabytes gigantescos, assim, tipo, várias informações de inúmeras vidas que são memórias. Aí tem os hologramas, os contratos, acordos, iniciações, promissórias, dívidas, é, contratos genéticos, dimensionais. Putz, eu devo estar esquecendo coisas aqui, mas é um bolo de informação oculta. Tem informações dessas que ficam ocultas, tem que desocultar. Por exemplo, Metraton, já que eu falei de ocultação, Metraton, ele desoculta. A programação de Metraton é desocultar, certo? Então aí eu ativo ali e ele desoculta para mim, por exemplo, né? Então é muito complicado você estar hoje aqui na Terra. Estamos passando hoje por um momento onde sei como é que vai ser isso aqui.
é meio complicado, né? Vai ser meio complicado. Setembro agora, quem quiser comprar K2 MK7 e D3, certo? 1 ml de cada um. Aí vocês tomam as duas juntas. Tipo, aplica a K2 MK7 e depois a D3, que tá vindo uma situação nível de saúde, certo? Também façam, viu? Então assim, a gente tá num momento complicado que muita coisa tá em jogo, muita coisa tá em jogo. E eu vejo cada dia mais, assim, tem pessoas que estão realmente tentando ali, né, trabalhar de uma forma correta. Mas a maioria estão brincando. Gente famosa também aí, esse meio, sei lá o que. Estão brincando com coisa séria, tão iludindo as pessoas, estão mentindo para as pessoas, estão vendendo falácias, certo? Através da linguagem do amor. O amor vende. O amor vende. Por isso que eu não faço meditação, não faço nada disso. O meu negócio é falar e acabou. Tá? É, amor vende, necessidade vende, certo? A necessidade vende. E para você ficar rico nesse meio aqui, é só vender mentira, tá? Não é só nesse meio aqui, é em tudo. O ser humano é cheio de necessidades. É só você encontrar um nicho de necessidades e trabalhar esse nicho aí que você conquista clientela com facilidade. Porque as pessoas pulam de galho em galho. A gente tem que parar com isso, velho. De pular de galho em galho o tempo todo por buscar facilidade. Eu acho que chegou o momento das pessoas, não é. Eu falo isso toda hora, sabe? Não é buscar comigo aqui, porque eu tô falando isso aqui, mas erguer e se movimentar, sabe? Por mais que não consiga resolver um contrato, vários contratos de vez, mas às vezes nesse movimento vai resolver um aqui, resolve um karma ali, muitas vezes resolve uma dívida, eu já não sei se resolve uma dívida kármica porque é paga com dinheiro do outro lado, mas pode ser que resolva umas questões e assim, por mais que seja lento, tá resolvendo, é melhor do que não tá resolvendo, porque os administradores locais aqui estão observando certas movimentações e estão vendo quem está buscando se movimentar e quem não está. E não adianta mentir nem para si próprio, nem para ninguém. Porque quando tiver a separação aqui do joio e do trigo, que está muito perto, eu não sei quanto tempo isso vai acontecer de fato, mas vamos ter uma agora em setembro, mais uma. E por isso que eu passei esse remédio aí, esse negócio aí. E vamos ter outra separação dolorosa, sabe? E não adianta mentir, porque depois que desencarna e enxerga como funciona certas coisas do outro lado ali, e não tiver um suporte real ali, é meio complicado. Tem realidades que estão acabando, tipo, fractais de vocês estão morrendo, fractais dos filhos de vocês estão morrendo, e é doloroso esse tipo de coisa, sabe? Então assim, filtra mais as coisas que assiste e tal, analisa esse tipo de informação, porque eu já peguei casos assim de pessoas que participavam de certas questões, e quando eu fui ver no outro lado, eles trabalhavam com sequestro, era sequestro? Tem tanto tempo, tem um ano isso. Não sei se era sequestro de pessoas do outro lado. Então assim, tipo, ninguém sabe quem é quem pra acreditar de cara assim numa informação, sabe? Ninguém sabe nem quem é que tá do lado da gente aqui, pra ser sincero. Vocês não sabem quem são os filhos de vocês, vocês não sabem quem são os pais de vocês, vocês não sabem. Fala os fractais, o que eles fazem quando se desdobram. Porque para ter um desdobramento consciente é preciso limpar muita coisa. Então muitas vezes você está dormindo do lado de alguém e esse alguém, ou você está inserindo coisas nele e ele em você, tipo, seus filhos
pode ter 7, 8, 9, 10 anos, podem estar fazendo alguma coisa também. Mas não é tratar isso como paranoia, porque existe uma diferença. Vou até explicar isso aqui antes. Então, acho que estão me corrigindo aqui. É, a personalidade atual é quem somos aqui, a nosso perispírito, é o que somos aqui realmente. A nossa consciência é uma outra identidade. Então, quando a gente trata as questões da nossa consciência, como vamos supor, a nossa personalidade, vamos lá, a pessoa me procura para tratamento. Quem me procura é a personalidade, certo? Então eu vou tratar as questões da personalidade e as questões da consciência. A consciência muitas vezes tem um ego, nem se importa com a vida aqui, e a personalidade é essa que tem apego aqui, que ama os filhos, que ama a família. Então vamos supor, se uma consciência ela se importa, ou desculpa, se a personalidade ela se importa com a família, ama e a consciência não, então tá tendo um desacordo. Então tem que fazer o acoplamento das informações para ter um desdobramento consciente e você ser quem é a sua personalidade. Entendeu? Então assim, você tem que tratar a consciência, tratar a sua personalidade, esses dois egos diferentes, para trazer ressonância entre um. Você tem controle no seu desdobramento, da mesma forma que você tem controle por sua vida, né? Então, assim, se não fizer isso, aí o que que acontece? Você vai realmente ficar sem saber quem é a pessoa que você dorme do lado quando ela se desdobra. É mais ou menos isso daí. Então, assim, existem muitas coisas que às vezes eu acho que eu esqueço de falar, assim, mas esse vídeo aqui vai ajudar. Assim, assiste várias vezes, porque eu acho que eu falei coisas assim. Da mesma forma que os últimos que eu fiz, tá lá no YouTube, são umas palestrazinhas mesmo, para entendimento. Não é nem questão de propaganda de meu trabalho, porque eu não preciso disso. Faço isso de bom grado, porque eu acho bacana a pessoa saber onde está pisando, né? Melhor do que estar aqui se, sei lá, né? Então, é isso aí. Boa noite para todos.